É, galera, o bicho pegou no Vasco, hein, e sobrou para o técnico Ramon Dias, que foi demitido após uma goleada por 4-0 para a equipe do Criciúma no estádio de São Januário, né? 20 mil torcedores presentes e o Vasco simplesmente leva uma goleada dessa que deixa o torcedor bastante irritado, galera. E vamos acompanhar as últimas informações da derrota do Vasco e também sobre a demissão do técnico Ramon Dias, galera. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa derrota do Vasco, hein? O Criciúma surpreendeu. Eu já tinha falado, o Criciúma é uma equipe enjoada, uma equipe que empatou 2 jogos, né? E conseguiu vencer a equipe do Vasco 4-0, uma vitória convincente. Se não fosse o goleiro do Vasco, poderia ter vencido até por mais de 4 gols de diferença. Vamos acompanhar agora as últimas informações do Vasco e do time do Criciúma. Mais do que aplausos merecidos, Bertozzi, ao vencedor, a quem goleou, ali lógico que foi uma indireta a quem dá mais um vexame em São Januário. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Pirral. Boa noite, presida. Boa noite, fãs do esporte. Pense que, já não havendo mais vaias e xingamentos, o aplauso irônico acabou sendo a única saída ali para o torcedor vascaíno manifestar a sua insatisfação com o time. Num 4-0 que pesa, um começo de campeonato em que o Criciúma já vinha de um bom empate fora com o Galo, né, no meio de semana passada. Depois do jogo com o Fortaleza vai ser remarcado, mas mostrando ser um time muito bem treinado pelo Tencate, capaz de aproveitar muitos erros do adversário. E o problema para o Vasco é que os erros vão se repetindo demais. Desde o Campeonato Estadual, desde aquele confronto com o Nova Iguaçu. É um time que, sem bola, tem zero pegada. É muito fácil chegar às proximidades da área do Vasco e finalizar. É muito fácil gerar situações de gol contra o Vasco. E o Vasco é o oposto. Parece que precisa de muitas chances para fazer os gols. Porque podia ter voltado para o jogo hoje no primeiro tempo, mas perdeu gols na cara, perdeu até pênalti, e aí na volta para o segundo tempo, quando toma o segundo gol, até o mental do time desmorona de vez, né? Mauro Naves, meu amigo, boa noite. Quem viu os primeiros 2 minutos, quem começou a assistir a partida e viu ali com 2 minutos, já dava para detectar, para perceber a facilidade que o Criciúma teria em jogar contra o Vasco da Gama. É muito fácil jogar contra o Vasco da Gama. Ninguém pega, especialmente ali no setor onde a coisa se arruma, se cria, o meio-campo, Mauro. Boa noite, André, Bertozzi, amigos que estão conosco aqui. Eu não sei se é tão fácil, né? O Vasco aí, ó, finalizou mais vezes até do que o Criciúma. Mas, como dizia o Bertozzi, errou muito as finalizações, inclusive o pênalti, né? E agora, deixa espaço? Deixa espaço. Havia, assim, um otimismo, né, com o retorno do Payet. Agora o Vasco vai ser outro, né? Vinha de derrota para o Fluminense, mas o Vasco vai conseguir. A fase do Piton é boa. E nada disso aconteceu, nem com o Verratti, que já bateu 5 pênaltis, fez 4 gols, inclusive um foi contra o Água Santa já na disputa dos pênaltis, e hoje pela primeira vez perdeu, mais diante de um goleiro que é o que mais pegou pênaltis, né? 6 pênaltis na temporada, quem mais pegou pênaltis no Brasil, Gustavo. Então ali para bater contra ele, e ó, teve bola na trave depois, porque depois que perdeu o pênalti, ó, a gente vai ver aí 2 chances muito boas do Criciúma. Você fala assim, pô, agora ele vai dar uma segurada ali, né? Levou um susto lá com o pênalti e tal, que nada. Foi para frente, teve 2 grandes chances, e aí, muito rapidamente no segundo tempo, resolveu o jogo, né? Logo com esse, de novo, Felipe Matheus, mas muito no começo do segundo tempo. E aí eu fico pensando... O cara tava pegando bem na bola hoje, né? Não, tava pegando bem. E o Ramon fez algumas modificações pro segundo tempo, inclusive colocando um zagueiro, né? Tirou o Medel, botou o Michael, né? Para segurar, e 10 minutos já tinham sido 2 gols, né? Esse aí veio lá do Congo para entrar para a história. Para entrar para a história, porque essa é... O Criciúma está voltando depois de 10 anos, né, para a primeira divisão, e essa é a maior vitória fora de casa da história do clube. E lembrando que há exatos 10 anos, o Eric Faria estava lembrando aí na transmissão, teve um 5-0 para o Avaí aí, né? Na Série B, né? Outro time de Santa Catarina. Ela né? Machucou. Machucou, caiu o técnico, que era o Adilson e tudo. Mas enfim, não sei o que vai acontecer. Acabou de chegar o novo gerente lá, né? Saiu do Cruzeiro e foi para lá, né? Exatamente. O Pedro Martins, não é isso? O Martins chegou na quinta-feira, né? Ou sexta-feira. Então, como é que ele faz agora? Tem uma reunião com a turma da SAF, segura o Ramon, não segura o Ramon.
Porque é muito impactante, né, esse resultado. Muito, muito. Dentro de casa, muito. O ano passado o Ramon teve muita química, apesar de todo o sofrimento. Aí, ó, olha a chance que perdeu. O quinto, aí o Éder, que entrou no segundo tempo, desperdiçou cara a cara com o Léo Jardim. O Ramon, na reta final, naquela não vai cair, não vai cair, não vai cair, ele criou, né, uma empatia com o torcedor, e aí o Vasco não caiu, ok, todo mundo achando legal. As entrevistas do filho são melhores até do que as dele. É legal o trabalho e tal. Mas, gente, não sei. A gente não torço para técnicos serem demitidos. Eu não vou dizer nem que é início de trabalho, é início desta temporada, porque ele já vem do ano passado. Mas tem resultados que colocam todos em xeque. E eu acho que a SAF, a diretoria, enfim, quem decide lá vai ter uma noite de muitas reuniões hoje para saber. Foi tão anormal o que aconteceu, Mauro, que o Criciúma, jogando fora de casa na história do Campeonato Brasileiro, jamais havia feito 4 gols. E mesmo no confronto direto, porque a gente tem se acostumado nos últimos tempos a ver o Vasco dar vexame em São Januário. Mas no confronto direto, que não acontecia já há algum tempo, anteriormente eram 10 jogos em São Januário com 9 vitórias do Vasco. E uma vitória do Criciúma. Foi apenas a segunda vitória do Criciúma em São Januário em 11 partidas, Bertozzi. Quer dizer, sinais de que o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, em São Januário, está muito longe da normalidade. E o Vasco tinha começado com uma boa vitória sobre o Grêmio, né? Então, é um resultado importante, mas de lá para cá já são 3 derrotas. E a sensação geral do trabalho é que ele deveria estar andando para frente e ele está andando para trás. Quer dizer, não apenas o time não está melhorando, como parece não conseguir encontrar com os jogadores que chegaram esse ano a mesma química que ele teve para arrancar. Ano passado, né? Ano passado, na primeira rodada, bateu o Atlético Mineiro. Sim, fora de casa. Fora de casa. Sim. Depois conseguiu um empate com o Palmeiras em casa e aí a coisa desandou. Começar bem nas 2 primeiras rodadas ou na primeira rodada parece não ser uma boa para o Vasco. Não quis dizer muita coisa. Agora, o ponto é esse. O torcedor, e pegou muito no pé da 777 hoje também, por quê? O Vasco gastou um bom dinheiro para montar esse elenco. Esse não foi um elenco barato. Né? E a sensação que fica hoje, principalmente para o torcedor, é que assim, o acréscimo de qualidade em relação ao que foi gasto, ele não foi o suficiente, não foi bom até. E mesmo algumas escolhas do Ramon, você pode se questionar. Para mim, o melhor zagueiro do Vasco é o João Vitor. E é um jogador que hoje, por exemplo, também não entrou e tem sido muito menos usado. Por quê? Quem explica isso? O Payet estava pronto para voltar, ele saiu no intervalo tendo assim, ele teve uma chance, é verdade, mas pouco conseguiu se movimentar, correr, entrar no jogo. Pareceu que ele realmente não estava pronto para voltar, tanto que ele não volta para o segundo tempo. Então tem muitas coisas que me parecem sem explicação nesse torcedor. O torcedor questiona utilizar pouco o Adson. Aí há uma, não, mas fisicamente não está bem, mas estamos em abril, então o que está acontecendo com o Adson, né? E uma diferença, o Plihal falou, tá fácil jogar contra o Vasco. Se a gente olhar em números, muito mais do que com o Atlético Mineiro. O resultado contra o Atlético Mineiro também foi grandioso, mas lá o Criciúma deu 5 finalizações contra 22 do Atlético. Sim. É diferente, entendeu? Ali se defendeu o tempo inteiro, segurou, encaixou, exato. Foi outro. Não, é outro jogo, Resultado tão grandioso quanto esse é mais histórico, porque é o maior de todos e tal, mas enfrentar o Atlético lá também não é fácil. E com os jogos cancelados, eu tenho um amigo, Eduardo, que é lá de Criciúma, ontem ele estava me passando, cancelou o jogo com Fortaleza, cancelou com o Cuiabá, agora o Criciúma vai ter uma sequência muito grande fora de casa, tal, até porque sai mesmo para pegar agora o Atlético Paranaense, né? Sim. E aí depois vai, na volta, recebe o Palmeiras. Falei, nossa, assim é duro. Você sai. Quando você fala, agora eu vou jogar em casa contra o Palmeiras. Mas, enfim, acho que a gente pode esperar mais do Criciúma. Porque quando começa o campeonato, em geral, se espera que assim, os times que subiram são os principais candidatos a caírem de novo. Não é isso, Bertozzi? É verdade. De cara você fala isso, né? Você põe lá aqueles favoritos lá em cima, mas de repente a gente está vendo que a história pode ser diferente. É muito início ainda, apenas a 4ª rodada, mas resultados bons. O Criciúma já deve estar lamentando ter empatado com o Juventude em casa, hein?
para quem mete O 4 Criciúma fora, né? tem 5 pontos no campeonato agora em 3 rodadas. Tem um jogo a menos, né? Isso. Vai fechar a rodada com um jogo a menos em relação aos outros times, a maioria dos outros times do campeonato. Mas, Prihal, vamos dizer a verdade, o torcedor do Criciúma que nos perdoe, mas olhando antes, você diria assim, pô, faz 3 pontos em casa com o Juventude, mas perde esses 2 jogos, onde ele foi buscar 4 pontos. Sim. Não é? Sim, sem dúvida. Seria natural você perder para o Atlético lá no campo do São Atlético Januário hoje. não colocava a vitória como favas contadas, não. Ela fosse um empate. Eu acho que a realidade do Vasco é brigar com o Criciúma mesmo. Então, Né? Era um jogo ali que para o Vasco tinha muito valor por ser um time que, ao que tudo indica, vai estar ali na faixa dele no campeonato, na tabela. sim, mas poderia, vamos supor, empate hoje, normal. A ganhou do Juventude, estaria com 4 pontos se perdesse para o Atlético. Resumo da obra, está com 5, acho que em sétimo lugar agora, né? Então, assim, se olhar os números, ele fez até aqui um bom trabalho. Bom trabalho, parabéns para o técnico mesmo. O Vasco que já gastou bastante, Bertozzi. O elenco é mais ou menos esse aí. É. Não tem- porque quem se machucou com gravidade. Sim. 2 casos de ligamento cruzado que os caras não vão voltar para o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, não tem muito da onde tirar. Isso deixa a perspectiva ainda mais preocupante. Sim, e por isso que a gente fala de avaliar o trabalho da comissão técnica é importante também. E acho que, assim, de novo, não é necessariamente demissão, mas cobrança. Você está chegando um diretor novo, sentar, vem cá, Ramon, quais são suas dificuldades? Ramon, Emiliano, o que está acontecendo? Por que não está rendendo? Sabe, chamar uma análise de desempenho, juntar todas as áreas da parte técnica e fazer um Caiu o diagnóstico. Então, Acabou, o Vasco acabou de Ok. divulgar oficialmente, Leão, que a comissão técnica, Ramon e Emiliano, estão fora do comando, estão fora do clube. Imediatamente após o jogo, isso ficou decidido. ok. Então, Eu brincava na redação que talvez a gente não fosse... Rafael Paiva, treinador do Sub-20, vai Então não tem assumir de entrevista forma hoje. interina. Você lembra que eu te falei? não Será vai que nem ter vamos ter entrevista hoje? Nem entrevista vai ter. Não vai. A não ser que ele vá lá querer se despedir, agradecer. Pode acontecer. Pode Fique até ligado no acontecer, Sport mas- Center, for do Esporte. Vamos até às 7 horas aqui. É possível, quem sabe, que o Ramon queira despedir-se da torcida do Vasco. Então, eu acabei de dizer, faz 5 minutos, que eu sou contra a demissão e tal, mas acho que esse resultado aí faria com que tivesse uma reunião muito longa essa noite. Nem teve a reunião, acho que estava no 3-0 ali, eles já foram decidindo no 4, esperando que pudesse ter 5. Então, quando acabou o jogo, já tiraram. É muito forte esse resultado. Hugo Moura estava estreando como titular, estava voltando o Payet, tinha uma expectativa. Primeiro jogo do Hugo Moura em São Januário, né? Sim. Então, aí tinha uma expectativa, pô, em casa, Criciúma e tal, de um bom jogo, uma vitória, se não muito tranquila, mas uma vitória. Então, assim, aí toma de 4, sinto muito pro Ramon, mas é difícil Então é segurar uma mesmo. semana molezinha. Se o Renato Paiva, esse é o nome dele, Leão? Treinador do Sub-20 do Vasco, trabalhar nessas 2 partidas, Fortaleza, a Copa do Brasil em Fortaleza, né? Primeiro jogo. fora de casa. E depois o Atlético Paranaense em Curitiba. Tá fácil? Não tá, não. Não tá, não. Galera, a vida do Vasco não tá fácil no Campeonato Brasileiro. Com a demissão do técnico Ramon Dias, a situação do Vasco fica um pouco mais difícil. Agora o Vasco vai ter que ir atrás de um novo treinador. E digo mais, o problema do Vasco não é só treinador, galera, não é só o técnico. O Vasco precisa de um elenco melhor, um elenco muito fraco, um elenco muito frágil. Eu acredito que esse time do Vasco mais um ano vai brigar contra o rebaixamento. É briga contra a segunda divisão. Não tem jeito, galera. Essa é a briga do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Não adianta o torcedor pensar, vamos brigar por... Não vai. O Vasco não tem condições. Esse jeito que tá, não dá. Só se chegar um técnico aí e fizer um milagre no Vasco, conseguir fazer uma modificação, fazer o Vasco voltar a apresentar um bom futebol, coisa que eu não acredito que vai acontecer com um time desse. Se nessa próxima janela a SAF não fizer uma boa contratação, simplesmente o Vasco pode correr risco mais uma vez de rebaixamento. Aí fica a pergunta, se for para a segunda divisão, a SAF vai querer permanecer no Vasco? Quero saber como que vai ser a situação do Vasco, porque não adianta. O Campeonato Brasileiro está muito competitivo e se você não conseguir trazer boas peças, bons nomes, você não consegue ser competitivo. Não consegue. O Ramon Dias ano passado conseguiu fazer uma campanha boa, fez, mas esse ano tá ruim. Tá ruim. O Vasco não conseguiu passar das semifinais do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Início de Campeonato Brasileiro, venceu o Grêmio, depois não venceu mais. Aí agora perde por 4-0 para o time do Criciúma.
Pô, galera, todo respeito ao Criciúma, mas, pô, você perder pro Criciúma de 4-0 é uma equipe boa do Criciúma, uma equipe muito boa. Você imagina se o Vasco pega um Atlético Mineiro inspirado, um Flamengo inspirado, o Palmeiras inspirado, o time até do Fluminense voltar a jogar bem também. Vai ser ruim pro Fluminense, vai ser ruim pro time do Vasco. Vai ser ruim. Então, na minha opinião, a mudança nesse momento, assim, é válida, sim, se já tiver um nome em mente. Se não tiver, na minha opinião, é ruim você demitir um técnico nessa situação. Vamos aguardar para saber qual vai ser o próximo nome aí que vai figurar nesse time do Vasco. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante também para o nosso canal.